A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para todos que mais uma vez estão me vendo neste canal. Na tarde desse dia, mais uma vez, eu quero estar trazendo uma palavra para os irmãos através desse vídeo. E a palavra que eu quero expressar hoje, me perdoem, mas é uma palavra de muita tristeza que está dentro do meu coração. É uma palavra de muito pesar que está dentro do meu coração, principalmente no que diz respeito à Igreja do Senhor do século 21. A Igreja do Senhor na face da terra. Como todos sabem, aqueles que me acompanham nos meus vídeos, no meu Face, no meu canal no YouTube, no meu WhatsApp, nos meus endereços eletrônicos. Todos sabem que todas as minhas ministrações, todos os meus ensinamentos, todas as minhas pregações, eu costumo colocar um tema. E hoje não vai ser diferente. O tema da palavra de hoje é a ausência de temor, a ausência de respeito do homem para com Deus, dentro da sua casa, chamada igreja, e fora dela. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha esposa. Quase que sempre, quando nós não fazemos pela manhã, nós fazemos pela tarde, ou então à noite, antes de nós dormirmos, nós fazemos um cultozinho racional para o Senhor, dentro de nossa casa. Às vezes é na nossa sala, às vezes é no nosso quarto. Nós entoamos alguns cânticos ao Senhor, oramos, lemos uma palavra, buscamos de cada um, de mim e dela também, um entendimento daquilo que nós lemos, daquilo que o Senhor falou aos nossos corações através da sua palavra lida. E eu comentei com ela algo que ontem, pastor Augusto Menezes, eu vi. Por isso eu estou trazendo essa palavra hoje. Eu não iria nem trazer esta palavra hoje, até porque na quarta-feira eu já trouxe um ensinamento aqui em casa. Eu iria só ministrar uma palavra talvez na segunda-feira, mas alguma coisa já estava me corroendo por dentro por algo que eu vi. Ninguém me falou não, eu vi com os meus próprios olhos. E vejam bem, eu como ser humano, tão pecador, errôneo, omisso, negligente quanto vocês que estão me ouvindo, que estão me vendo, mortal, da mesma forma como vocês estão me vendo, porque todos nós somos assim, querendo ou não, nós somos pecadores, omissos, errôneos, não adianta, nós somos. Se eu, com tudo isso que eu coloco sobre mim, eu sempre gosto de buscar as coisas, principalmente diretamente para mim, para que ninguém diga, pastor Augusto Menezes, ele está julgando. Não, não estou julgando. Eu já procuro trazer para mim, para que ninguém diga que eu estou julgando. Então, vamos colocar, eu estou julgando a mim mesmo.
Ontem eu fui visitar a igreja de um amigo meu, pastor André, um jovem pastor, que trouxe um ensino maravilhoso, abençoado. Um jovem pastor que tem idade até para ser meu filho. Eu saí da igreja do pastor André com muita alegria no meu coração, porque eu trouxe para mim, através do ensino que ele colocou, eu acrescentei muitas coisas à minha vida, à minha pessoa, ao meu coração, através do ensino daquele jovem pastor. E eu estava voltando para a minha casa muito feliz, muito alegre por ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus através de um jovem ministro do Evangelho. Mas quando eu estava chegando próximo da minha casa, eu passei por 1, 2, 3, 4 igrejas. Vejam bem, eu passei por 4 igrejas. Das 4 igrejas que eu passei, 2 tinham acabado, vejam bem, elas tinham acabado de dar o culto a Deus, de cultuar a Deus. 2 ainda estavam com o culto em andamento, quero acreditar pelo horário, 21h15, 21h20 mais ou menos. Eles já estavam ainda em andamento, praticamente finalizando o culto. Mas essas 2 igrejas, que já tinham finalizado o culto a Deus, me perdoem, perdoem-me mesmo, mas muito me entristeceu o meu coração por eu ver a forma que aquelas pessoas que em alguns minutos atrás estavam dentro da igreja, ouvindo uma palavra, não sei qual era a liturgia do culto, não sei se era culto de libertação, se era culto da família, se era culto do ensinamento, eu não sei. Isso não importa, o que importa é que minutos atrás eles estavam dentro da igreja, entre aspas, cultuando a Deus. Eu quero acreditar, me perdoem, pastor Augusto, eu quero acreditar que eles não estavam cultuando, mesmo que estivessem dentro da igreja, porque da forma como eles saíram de dentro da igreja, sabe, a bagunça, a balbúrdia, a algazarra que eles fizeram na porta da igreja, a um metro da porta da igreja. A primeira igreja que eu passei, da porta da igreja ainda tinha um espaço onde tem um portão, e não estava fora da igreja, estava entre o portão de ferro e a porta central da igreja, uma bagunça, uma balbúrdia, uma algazarra. Jovens, adultos. E eu passei olhando e eu fiquei pensando, meu Deus, o que estava acontecendo dentro daquela igreja? Alguns minutos estavam cultuando, mas mal terminou o culto, acabou-se, e aquela bagunça generalizada na porta da casa de Deus. E a outra igreja, um pouco mais à frente, volta a dizer, eu vi e eu ouvi. Ninguém me falou, eu vi e eu ouvi. A mesma coisa, só que um pouco até mais grave do que a primeira. Repetindo, só que mais grave do que a primeira. Porque eu ouvi e vi jovens, numa tremenda de uma bagunça, escandalizando o nome do Senhor, que tinham acabado de cultuar a Deus. Volto a dizer também, da forma como a primeira, entre aspas, eu quero acreditar também que não era um culto, era algo qualquer ali dentro, menos culto, porque se eles estivessem, tanto na primeira como na segunda, se eles estivessem cultuando a Deus, ao sair da casa de Deus, eles não estariam da forma como se encontravam.
e eu ouvi da boca de uma jovem a 1 metro, na calçada da própria igreja, com o celular na mão, falando palavras obscenas de baixo calão, por motivo do seu celular não estar funcionando corretamente. E eu parei para olhar. E aquela jovem viu que eu parei, porque essas duas igrejas, os pastores da igreja me conhecem, porque eu já preguei em ambas as igrejas. E as pessoas dessas igrejas sabem como eu sou rígido no que diz respeito às coisas de Deus. Quando ela viu que eu parei, que eu olhei para trás, que eu visualizei ela, ela parou e me olhou, ela ficou sem graça. E eu fiquei me perguntando, fui para minha casa muito triste. É nisso que eu coloco, se eu como homem pecador, errôneo, omisso, mortal, se eu me entristeço com tudo isso que está acontecendo dentro da casa de Deus, na porta da casa de Deus, fora da casa de Deus, imagina o Senhor, que é santo. Veja bem, imagine o coração do Senhor. Imagine o Senhor que é santo. Imagine o coração do Senhor como não deve se encontrar. A tristeza que não deve assolar. O coração do nosso Deus por ver a igreja dele hoje na face da terra. Da forma como a sua igreja hoje se porta na face da terra, da forma como a igreja do Senhor hoje na face da terra tem caminhado e para onde ela está caminhando. Eu fico analisando que tipo de evangelho é se pregado dentro dessas igrejas hoje. Porque não são apenas algumas, não. É a maioria esmagadora. Eu até me arrisco a buscar uma porcentagem. A cada 100, 90 está desse jeito. Apenas 10 tem o temor, ainda primitivo, no coração, no que diz respeito ao Senhor. Ainda tem o respeito no coração, respeito primitivo no que diz respeito à casa do Senhor. Eu não vou generalizar, até porque o próprio Deus, ele diz que ainda existe profeta em Israel. Sim, ainda existe homens de Deus que não se deixam levar pela maioria que está dentro da casa de Deus. Porque veja bem o que o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 10. Ele diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. A quem os líderes hoje têm procurado agradar? E Paulo fala mais no verso 11 do livro de Gálatas, capítulo 1. Ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado, não é segundo aos homens, porque não recebi, nem tampouco aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala. Os homens hoje, eles não estão procurando agradar ao Senhor. Eles estão procurando agradar ao homem. Porque hoje tudo se pode, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Porque se nós começarmos a dizer não, se os homens pregarem verdadeiramente este evangelho, não fica ninguém dentro da igreja, com raríssimas exceções. Só que o homem hoje, ele não quer pregar para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas, no máximo estourando 10 pessoas. Ele quer pregar para uma multidão. Ele quer pregar, ele quer ministrar para uma igreja cheia.
Mas cheia de quê? Cheia de gente, porém vazia de Deus. O homem hoje ele quer pregar para uma igreja abastecida de gente, cheia de gente, mas totalmente desabastecida de Deus, vazia de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus dentro deste mesmo lugar que os homens chamam de igreja. É desse jeito que a igreja do século 21, a chamada igreja moderna, ela se encontra. Com 1.000 pessoas lá dentro, 5.000 pessoas lá dentro, 10.000 pessoas lá dentro, 500 pessoas lá dentro. Mas e o Senhor, será que Ele está lá dentro? Do que adianta ter tantas pessoas dentro da igreja se o dono da igreja, ele fica do lado de fora? Porque ele é impedido de entrar dentro da sua própria casa. Porque quando Deus verdadeiramente ele está dentro da casa dele, quando ele está dentro da igreja, existe temor, paira-se o temor, o respeito à palavra, o respeito aos louvores de adoração. Você entra hoje dentro de uma igreja, você vê nitidamente a falta de respeito, a falta de temor. Antigamente a pessoa assim que ela entrava dentro da igreja, que ela se portava ali, que ela se sentava, ela só levantava após a bênção apostólica. Hoje não. A pessoa entra e fica de bate-papo, e começa-se o culto, e começa-se a oração, e quase ninguém se dobra o joelho, e continua o diálogo, continua o bate-papo, e vem os louvores, e vem a palavra devocional, e vem as oportunidades, e vem a palavra principal, e o bate-papo, e o sobe, desce, o senta, levanta, e as risadinhas, as gargalhadas continuam. E os líderes não fazem nada. Não repreende. Eu conheço um pastor amigo meu, ele é pastor de uma igreja. Ele uma vez no culto, ele repreendeu os jovens da sua igreja. Após o culto, a líder dos jovens da igreja desse pastor o chamou no canto, porque eu também vi, e repreendeu o pastor dela, por ele ter repreendido os jovens no qual ela dirigia. Olha que ponto nós chegamos. O pastor de uma igreja, ele tem toda a autoridade para repreender quem ele quiser. E o pastor da igreja, ele repreendeu os jovens da igreja dele, no qual ele é o anjo dessa igreja. Após o culto, do lado de fora da igreja, na calçada da igreja, colada à janela da igreja, a líder dos jovens, uma jovem, uma menina, tem idade para ser neta dele, chamou ele no canto, próximo de mim, e eu vi. Ela repreendeu, ela chamou a atenção do seu pastor, por ele ter repreendido os jovens que ela lidera. E o pastor não fez nada. É desse jeito que está a igreja do século 21. Me perdoem a palavra chula. Hoje é o poste fazendo xixi no cachorro. Os líderes hoje já não têm mais autoridade. Eles fazem hoje aquilo que o homem quer que eles façam. Mas não foi esse evangelho que o apóstolo Paulo nos deixou para pregar. Porque nesse mesmo livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8, o apóstolo Paulo ele diz assim: mas ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí ele vai dar sequência, porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, ou seja, eu tenho que ser submisso a quem? A Deus ou aos homens? Eu tenho que obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Qual o evangelho que eu tenho que pregar? Eu tenho que pregar o evangelho do homem ou o evangelho de Cristo? Ou eu procuro agradar os homens? Olha só,
Se eu estivesse ainda agradando aos homens, na verdade, eu não seria servo de Cristo. Hoje o homem, ele está sendo servo do homem. Ele não está mais servindo a Cristo. Porque na verdade Cristo não dá ibope. Cristo não dá estrelato. Quem dá estrelato é o homem. Quem dá ibope é o homem. Quando eu ou você fazemos ou falamos aquilo que o homem quer ouvir. Meu Deus. Perdão, desculpe, tá? Houve aqui um pequeno probleminha aqui, mas deu para voltar. O que está acontecendo com a casa do Senhor? Com a igreja do Senhor do século 21? Ela perdeu a sua identidade. A igreja do Senhor, ela perdeu totalmente a sua identidade. A casa de Deus, a igreja já não é mais do Senhor, ela não pertence mais a Deus, ela pertence ao homem, ela é de propriedade humana. O homem é o dono da igreja hoje. Poucos, com raríssimas exceções, muito poucos, sacrificam suas vidas a Deus. Ontem, o pastor André falou sobre o Salmo 37, no verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. E ele trouxe o ensinamento em cima da palavra entregar. E ele falou muito a respeito de sacrifício. A diferença entre sacrifício e ofertar. Hoje os homens, na maioria deles, a cada 100, 90 têm ofertado. Poucos são aqueles que sacrificam. Você tem feito o quê? Você tem feito o seu sacrifício diário? Ou você tem ofertado? Porque a oferta, ela é a respeito de um retorno. O sacrifício, não. É você sacrificar. Sacrifico por uma causa. Porque eu sei que esta causa ela é válida. Ela é a melhor opção. A oferta não. Se der, Deus. Se não der, o sacrifício não. E eu não vejo homens hoje, eu não vejo líderes hoje sacrificando. Porque o sacrifício traz dor. O sacrifício faz com que você, como é que eu posso dizer? Faz com que você negue-se a si mesmo. O que a palavra de Deus ela diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aos olhos dos homens, eles têm até negado, mas não têm. Porque quando eu faço a vontade errônea de uma pessoa, eu não estou negando a mim. Você tem que fazer a vontade de Deus através da tua vida. Mas você não pode fazer a vontade do homem. Simplesmente porque se você não permitir que tal coisa aconteça, o homem já não vai estar mais ao teu lado. Não, não pode. Porque depois vai acontecer como acontece com muitos. Tem muita gente que fala assim: Senhor, traga obreiros, faça isso, faça aquilo, em prol da obra de Deus. Coisas boas, coisas viáveis, coisas ímpares.
E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele faz. Ele traz obreiros que querem colocar o seu coração na obra. Ele dá disponibilidade, Ele dá suporte, Ele dá condições para que as coisas sejam feitas. Mas aí quando chega nas minhas mãos, quando chega nas tuas mãos, quando chega dentro da igreja para que possa haver o crescimento, aí o homem não quer. Quando é para fazer coisas boas, coisas que vão dar crescimento, coisas que vão dar ganho àquilo que se refere às coisas de Deus. Homens com compromissos, mulheres com compromissos, casais de ministros que vão não apenas somar, mas multiplicar ao teu lado. Deus manda, Deus dá condições para você fazer. Mas aí quando Deus envia, você prefere ficar com aqueles que nada querem, com aqueles que não somam nem tão poucos multiplicam. Pelo contrário, subtrai. Você prefere ficar com aqueles que traz escândalo. É igual aquela passagem daquele senhor que foi viajar e deixou 3 servos. A um ele deu 3 moedas, ao outro ele deu 5. A um ele deu 3 moedas, ao outro ele deu 5, a outra ele deu 1. A de 3 moedas multiplicou para 5, a de 5 multiplicou para 10, e aquele que tinha 1 enterrou. Aquele servo ele foi chamado de servo mau. Meu Deus, o que estão fazendo com a casa de Deus? Estão fazendo balbúrdias, algazarras, lugar de escândalo, onde não se fala aquilo que Deus quer falar, mas se fala aquilo que o homem quer ouvir, aquilo que alegra o homem. Que tipo de mensagem nós temos trazido hoje dentro das igrejas? Para que o povo ande do jeito que está andando? Meu Deus, não tem sido palavra do céu, tem sido palavra do homem. Porque quando a palavra realmente ela é do céu, quando o homem ele ouve com o seu coração, 2 coisas acontecem. A palavra ela fica no coração e o temor de Deus. Agora, quando eu falo aquilo que eu acho que vai alegrar quem vai estar me ouvindo, meu Deus, é apenas uma pregação aleatória, que o homem vai ouvir naquele momento, vai achar legal, e quando acabar aquela palavra, ele vai voltar a ser a quem ele era, um bagunceiro, um homem, uma mulher desordenado, desordenada, um homem, uma mulher sem ordem, sem decência, sem temor a Deus, sem compromisso com Deus, sem nenhuma responsabilidade com Deus ou com a sua casa. Meu Deus, que tipo de palavra nós temos pregado dentro das igrejas? Só tem uma palavra que vai voltar a trazer o temor e o respeito de Deus, e o respeito do homem para com Deus. Só tem uma palavra que vai fazer isso voltar ao seio da igreja. É a palavra da cruz. É a cruz. É você sempre colocar para o homem 2 únicos caminhos, os 2 únicos caminhos que Jesus colocou. O caminho largo e o caminho estreito. A própria igreja está optando pelo caminho largo. A igreja do Senhor, ela está transitando pelo caminho largo. E todos nós sabemos que quem transita pelo caminho largo, todos nós sabemos qual é o fim desses. Mas aqueles que transitam pelo caminho estreito, nós também sabemos o fim deles.
A própria igreja está tem optado a caminhar pelo caminho largo. Porque é o caminho largo que tem se mostrado dentro das igrejas. Não tem se mostrado o caminho estreito. Só que o fim do caminho largo é o inferno. E o final do caminho estreito é o céu. Só que o homem só fala do caminho largo, não fala o que está no final do caminho largo. Porque se ele falasse sobre o caminho largo e o que espera ao final do caminho largo, que é o inferno, se pelo menos ele falasse isso dentro das igrejas, com certeza, aquele que está caminhando no caminho largo, optaria em andar pelo caminho estreito. Mas ele só fala do caminho largo, não fala ao final do caminho largo. O que espera aqueles que estão no caminho largo? O homem não fala daquilo que os espera, que é o inferno, que é o lago de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Não é por uma semana, não é por alguns dias, ou por alguns meses, ou por alguns anos, ou por algumas décadas, ou por alguns séculos, não. É para toda a eternidade. Mas o caminho estreito, falar dele para quê? Ninguém quer ouvir. Porque se você falar sobre o caminho estreito te faz andar na contramão do caminho largo. O caminho largo é este mundo, onde tudo se pode, não somente aqui fora, mas também dentro da casa de Deus. Principalmente dentro da casa de Deus. E se você falar sobre o caminho estreito dentro da igreja, ninguém vai querer ouvir, ninguém vai te dar ouvidos. Porque o próprio crente não quer abrir mão deste mundo. O próprio crente não quer abrir mão das suas próprias vontades. Na verdade, poucos são os que verdadeiramente querem Deus. Poucos são os que querem verdadeiramente a cruz de Cristo. Até querem estar dentro da igreja por uma opção, só para mostrar ao mundo que é crente. Mas aí a Bíblia fala no livro de Tiago que crente até o diabo é. E engraçado, teme muito mais a Deus do que nós, seres humanos, e que somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E nós, seres humanos? Qual o temor que nós temos nos nossos corações para com Deus? Qual o respeito que nós temos nos nossos corações para com Deus? Qual o respeito que nós temos para com a casa de Deus? Para as coisas de Deus? Meu Deus. Que os amados irmãos, que as amadas irmãs que estão me vendo nesse vídeo, que vocês façam uma análise de qual a sua postura diante de Deus, para com as coisas de Deus, dentro da casa de Deus. Como você se porta dentro da casa de Deus a partir do momento que você coloca os seus pés dentro da igreja? Qual é a sua postura? Você fica de tititi, fica de senta, levanta, senta. Você fica manuseando o seu celular, vendo diálogos no WhatsApp, no Face, no seu Instagram. Fica batendo papo com o seu irmão da direita, seu irmão da esquerda, seu irmão da sua frente, da sua retaguarda. Toda hora você levanta para beber uma água, toda hora você levanta para ir ao banheiro, para ir ao toalete. Qual é a sua postura dentro da igreja? E após o término do culto?
Qual é a sua postura na porta da igreja no qual você congrega? O teu temor é só dentro da igreja, ou muita da maioria das vezes não é? Mas quando você sai, você dá continuidade no seu temor, você dá continuidade no respeito que você viveu naquele período de 1h30, 2 horas dentro daquela casa, dentro daquele lugar que se chama igreja? Será que quando você sai da sua igreja, quando acaba o culto, você sai da sua igreja, você vai para sua casa, de que forma que você vai? Tudo bem, você vai caminhando, lógico. Tudo bem, você vai caminhando, é lógico. Mas o seu coração vai de que jeito? Qual o testemunho que você dá quando você sai da casa de Deus até a sua casa? Qual o testemunho de vida que você dá? Você dá um testemunho de um simples religioso? Ou você dá um testemunho de um servo e uma serva de Deus? Qual caminho você tem procurado andar? Você tem procurado andar no caminho estreito ou no caminho largo? Você tem optado a andar na mesma mão deste mundo ou na contramão deste mundo? Você tem negado a si próprio ou você tem negado a Cristo? Meu Deus. Olha, uma coisa que eu falo com a minha esposa. Naquele grande dia, quando Jesus voltar para buscar aquilo que é dele, que ainda habita na terra, porque volto a dizer, muita gente já até me questionou a respeito desse pensamento, dessa visão que eu tenho. Jesus não vai vir buscar nem a mim, nem tampouco você. Jesus vai vir buscar aquilo que é dele, que ainda habita na terra, que é o seu Espírito. Naquele momento que ele vier buscar o seu Espírito, quem foi encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse sim vai subir e morar no céu. Você está preparado? Você tem buscado ser templo do Espírito Santo? De que forma você trata o Espírito Santo de Deus? Quem é o Espírito Santo de Deus para você? O que você tem feito para alegrar o Espírito Santo de Deus? Qual o respeito, qual o temor que você tem para com o Espírito Santo de Deus? Meu Deus. Você tem deixado o Espírito Santo de Deus viver através de você? Da mesma forma como o apóstolo Paulo ele diz, já não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus, ele habitou dentro de Paulo, desde o momento da sua conversão até o momento da sua morte. Em nenhum momento o Espírito Santo de Deus, após a conversão de o apóstolo Paulo, ele se apartou de Paulo. Pelo contrário, dia a dia ele crescia na vida de Paulo. E na minha e na tua vida? Meu Deus. A quem você tem procurado agradar, pastor? A quem você tem procurado agradar, líder? Qual evangelho você tem pregado, pastor? Qual evangelho você tem pregado, líder? Você tem pregado este evangelho aqui, pastor? Você tem pregado este evangelho aqui, líder? Ou você tem pregado o evangelho do homem? Aquele evangelho que massageia o coração, a carne humana. Meu Deus. Eu costumo dizer para minha esposa que naquele grande dia vai ser um salseiro aqui na terra. Vai ser um corre-corre, vai ser um chororô. Porque a maioria dos pastores, veja bem, a maioria dos pastores da face da terra não vão herdar o reino dos céus. A maioria dos pastores, a maioria dos bispos, a maioria dos missionários, a maioria dos evangelistas, a maioria dos presbíteros, a maioria dos diáconos, das missionárias e diaconisas não vão herdar o reino dos céus. Porque não pregam este evangelho. Não pregam a cruz. Não impõe sobre a sua igreja o temor a Deus, o respeito à casa de Deus. Deixa a sua igreja de qualquer maneira.
Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo lhe proporcione um ótimo final de semana. E que o Senhor, através desta palavra, possa ter falado ao seu coração. E nas vossas orações, não esqueçam de orar pelo pastor Augusto Menezes e a minha família. Carecemos muito de vossas orações. Tá bom? Se você for lá no meu canal no YouTube, é PTOR Augusto . Se inscreva lá no meu canal. Lá tem várias pregações, tem inúmeras, tem centenas de ministrações ali. Com temas variados. Vai lá, PTOR Augusto . Amém? Ali tem pregações diversificadas. Vai lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá. Amém? Um beijo nos vossos corações. Shalom Adonai.